E eu fico só com os abacaxis e ela pega Você os está lá alunos. todo dia. Não. Já começamos. Daniel gente, Choi. desculpa. Estamos começando hoje, é dia 22 de junho, segundo dia do inverno aqui em São Paulo. Deu uma esfriada boa. A gente Não tava rodou assim, meio vinheta, perdido, não rodou porque não rodou vinheta. vinheta, mas tudo bem, não tem problema. Nós estamos essa tarde aqui com o Ziel Machado, Tá rolando. amigo, muito tempo, uma honra e uma alegria. Ziel, ter Prazer você todo aqui. meu. A gente sabe que você tem uma agenda considerável e abrir esse espaço para estar essa quinta-feira à tarde com a gente aqui, pra gente é uma honra. Os amigos sempre têm prioridade. Né? É isso daí. Qual que é a Ziel, sua agenda hoje, assim? Porque você foi um cara, quando eu conheci, que nunca se sabia onde você estava, né? É. Tipo, viajou muito o mundo, né? Bastante. E hoje você está mais em casa, vamos dizer assim. É. Mais, digo, aqui, né? Eu, Qual eu, que é? eu me desvinculei da ABU Internacional em 2011, dezembro de 2011. Completei os 33 anos e me desvinculei da organização. Naquele período, parte do meu ministério era cobrir uma área geográfica bastante grande, Grande, né? que implicava em muitas viagens, né? Então, quando eu me desvinculei, eu me concentrei mais em três agendas principais, que é a questão da igreja local, do seminário e os grupos de mentoria que eu participo. certo. Tanto o PGM como o PAN, né, esses dois grupos. Tá. Então, hoje eu estou mais por aí mesmo. Mas eu continuo no processo de retirada mesmo, cada vez menos público, cada vez mais focado na distância do cuspe, né? Puf, até ali. Na igreja você ocupa a função principal, sênior? Não, Tipo, existe o pastor sênior na equipe, são os dois presbíteros na igreja, que é o pastor sênior da Metodista Livre, tem o Kodo Nakahara Sensei, que é o pastor principal, e eu ajudo na parte do púlpito. Então, dos pastores eu sou o que prego mais. Tá bom. Eu prego 30 domingos por ano. Tem outros que dividem o púlpito Tem outra comigo. escala. Eu me ocupo mais de pessoas e da exposição bíblica. A parte... Cuidado pastoral e pregação. É isso. Os outros fazem outras atividades da igreja, né? Tá. A visitação, os ministérios de grupos pequenos, essas coisas que acontecem na igreja, né? E você é vice-reitor do Seminário Servo de Cristo. Isso. Ali na Vila Mariana Isso. também. E A gente você- vai falar hoje um pouco sobre... Não, ia para completar o formação. negócio da agenda, né? Ah, tá bom. Assim, tipo, esses três itens, quer dizer, você está presente diariamente, como é que Tá. semana? Assim? Então, a minha semana é dividida assim. Eu tenho um certo compromisso de horas com a igreja e com o seminário. Tá. Então, o seminário eu tenho um compromisso eu dou aula toda segunda à noite, mas passo segunda-feira no seminário. Terça-feira eu passo na igreja. Quarta e quinta eu divido igreja e seminário, e sexta só na igreja. Porque aí sexta, final de semana na igreja é sexta, já vai engatando sábado e Engata domingo. sábado e domingo. E no meio dessas coisas todas eu corro. Então, ficou. Legal. Renato Bento Tatuapé está dizendo que não é uma pergunta exatamente, queria deixar um forte abraço a todos. Está dado, Renato. Obrigado, Obrigado pelo Renato. seu e-mail Renato. que você acabou de chegar. Aliás, eu aqui. recebi vários do tipo, dá um abraço no Ziel, um deles, Estamos o Rogério, que Rogério. ajudou a gente treinando. Que legal. Assessoria de corrida. Legal. Deve estar vendo aí, Rogério. Então, Zé, como você está muito ligado hoje à área de você é vice-reitor de um seminário, e eu vou dizer aqui, eu lembro quando esse seminário começou, eu trabalho no contexto de uma comunidade chinesa, e hoje quando alguém me pede assim, uma recomendação, não estou falando porque você está aqui, mas um dos nomes que eu dou do seminário é o Servo de Cristo. Né? Muito obrigado. Por conta da história que a gente sabe do que ele significa. Eu então, é o único. a conversa É é falar um pouco sobre formação teológica. Mas eu queria que você contasse um pouco, voltando para a sua história. Você falou de 33 anos de ABU. A ABU, para mim, ela foi um outro marco em termos do Brasil de uma formação de pessoas com um pensamento muito arraigado no Evangelho, mas com um olhar para a sociedade. Eu tenho amigos, inclusive, na nossa própria comunidade, de gente que, assim, o fato dele ter se tornado, de ser um abeuense, um ex-abeuense, você identifica, cara, ali tem um registro ali, tem um DNA que foi imputado, né, por conta do movimento da ABU, do que significou, que é muito interessante. O que para você, pessoalmente, significou essa jornada longa? E aí, como que isso resulta, inclusive, na função que você tem hoje, auxiliando a coordenação de um seminário teológico?
Eu cheguei na ABU ainda secundarista. Eu tinha 16 anos, 77 foi quando eu cheguei na ABU, na ABS. Minha professora de escola dominical era uma estudante de ABU no Rio, na UERJ, Terezinha Privati. Ela era professora de escola dominical e fazia um curso de biblioteconomia. Ela me convidou para participar de um acampamento. E nesse espaço, quer dizer, 77, a gente está num momento no Brasil de um governo militar, onde havia um divórcio muito grande entre a fé e a vida. Né? Então, lá no Rio a gente cantava nessa época do crente domingueiro nunca queira ser, né? No domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado nunca queira. Ele não é santo não, né? Então vivia um divórcio muito grande. Então, na época da escola, eu era desafiado por professores que tinham certa militância, colegas que estavam envolvidos no movimento estudantil, mas eu não me via, eu não via nenhuma relação entre a minha fé e a realidade que eu vivia. A fé era muito útil para dentro da igreja, no máximo para o ambiente familiar. Mas a fé não era uma plataforma para a vida, na minha forma de ver. Foi no contexto da ABU, lendo o tipo de literatura que a ABU no Brasil e fora do Brasil produzia, com pessoas como Samuel Escobar, René Padilha, Pedro Arana, John Stott e tantos outros, que eu percebi que não, que a fé tinha uma proposta, uma plataforma para a vida. E que a fé devia estar integrada. Então, quando bateu na minha frente o livro Crer Também a Pensar, foi quase uma segunda conversão para mim. Porque para mim a fé nada tinha a ver com pensamento. Então, converter a minha forma de pensar foi como quase nascer de novo. Então, foi no contexto dessa experiência de discipulado na ABU, de aprender a ouvir a Deus e ouvir ao mundo, ou como diz o Stott, né, o ouvir duplo, ouço o espírito, ouço o mundo, e dialogar essas duas coisas, que eu fui sendo formado. Então, isso realmente foi assim na época da universidade, depois acabei me tornando obreiro do movimento. A ABU, ela entrava naquela classificação de para-eclesiástica? Entrava. Naquele momento era bem claro. Para-eclesiástica. Né? Muitas pessoas achavam que a ABU tirava a gente da igreja. O que eles não sabem muitas vezes é que a ABU era a última estação do trem que já tinha decidido sair da igreja. Era uma rede de contenção. E o que se não sabe hoje, assim, o que não se sabia, que a igreja é o que leva as pessoas a saírem da igreja. A gente está falando de duas instâncias diferentes de igreja. O cara caía naquela rede, né? Então, é verdade que alguns grupos de ABU ajudaram as pessoas a sair mais rápido. Eu preciso admitir isso. Não tinha como, né? Mas eu diria assim que a nossa experiência era que muita gente que chegava no grupo chegava em rota de colisão com a sua igreja local. E era todo um esforço para a gente tentar fazer com que essa pessoa se reconvertesse à sua igreja local. E isso era um perigo, porque o nosso chamado como ABU era de apresentar o evangelho na universidade. Nós não éramos uma pastoral de cristão universitário, a gente é um movimento missionário. Então o perigo sempre era ficar gastando mais tempo com crente em crise aconselhando o cara para poder do que levando o evangelho na universidade. Então sempre foi difícil manter esse equilíbrio na ABU, até hoje, e não só aqui, no mundo inteiro. A dinâmica do Ministério Estudantil é assim mesmo, né? Mas, então, esse negócio do bartiano da Bíblia e o jornal, isso é o pão diário do... Até porque a universidade, ela é um microcosmos da sociedade. Muitas das tensões que aparecem posteriormente na sociedade... Estão sendo geminadas lá estão sendo gestadas dentro da universidade. Então a gente se vê com questões... Por exemplo, eu me lembro na ABU, na década de 80, nós estávamos lidando com a questão de católicos carismáticos, que a igreja evangélica só foi lidar 10 anos depois. E a gente já estava com isso dentro do movimento, entendeu? Então, vários temas que foram surgindo. Então, é uma linha de fronteira, né? E é difícil manter esse equilíbrio, porque você fica com aquele malabarismo o tempo todo, tentando ser fiel à escritura, relevante ao seu meio e obediente ao seu chamado, mas, sem dúvida, forma pessoas atentas para o seu entorno. Isso, sim. A gente estava falando agora há pouco, e o Fernando perguntou, mas assim, quando chegou os movimentos neopentecostais e essas novas comunidades, novas igrejas, esse pessoal
de alguma forma, foi tocado pela ABU, chegou na ABU, teve um transversar dessa chamada nova igreja, digo assim, de gente que até mais aderiu do que se converteu, né? Porque a gente teve do final dos 80 para cá, a gente teve um processo de adesão ao movimento evangélico, e às vezes não necessariamente de conversão. Mas aí o cara na faculdade ou na universidade ele tromba com um grupo da ABU. Né? Então, isso aconteceu desde a década de 80 e foi muito variado a maneira como isso aconteceu. Por exemplo, no Rio de Janeiro, quando eu liderava os grupos de secundaristas em Niterói, houve igrejas que se aproximaram da gente dizendo assim, vendo o resultado evangelístico da estratégia, disse, nós queremos apoiar vocês com a condição de que somente os nossos pastores falem nos grupos. A gente, não, você não entendeu. Aqui o missionário é o estudante, tá entendendo? Então, os caras, vocês são muito comunistas. Como é que pode isso? Engraçado que esse papo voltou. Zé, que coisa, rapaz. Comunista é um xingamento que o evangélico gosta, né? É comunista. Mas ele tinha perdido a força ultimamente, ganhou. Então, agora também... Só um parênteses, porque para quem está chegando e ouvindo, assim, que a ABU ela tinha uma espécie de ligação embrionária com o protestantismo histórico. Ainda tem. Com as igrejas históricas. Ainda tem. Só que vem esse volume de... À medida que você vai tendo novos ingressos na universidade, e as igrejas neopentecostais, por exemplo, atuando em classe média, que é o público que vai para a universidade. Então, houve experiências onde as pessoas vieram, mas chegando no grupo, reconheceram que o grupo tinha um status diferente, uma identidade diferente, e se integraram perfeitamente no grupo. Houve também pessoas que vieram com dizendo, não, você não sabe fazer a coisa, a gente sabe fazer a coisa. Nós temos o Espírito Santo. É isso. Então, assim, houve tantas experiências positivas de cooperação, como também houve, e continua havendo, experiências tensas sobretudo com a pessoa de enfrentamento. Com aquela mentalidade assim, nós sabemos como fazer a coisa, nós vamos dizer para vocês como é que vocês fazem. A gente diz, a gente está aqui há 60 anos tentando fazer a experiência. Você chegou aqui ontem, você já sabe como é que faz a coisa? Porque a gente sabe, né? Então assim, tem boas experiências e tem más experiências. Né? Ok. Chegou uma pergunta aqui do Leonilson, lá de São Luís do Maranhão, que ele diz o seguinte: numa era de desigrejados, estes que se ensinam nas redes, no cardápio variado de mensagens e tal, a pergunta dele é a seguinte: ainda há ânimo, motivação dos jovens das comunidades para a formação teológica? Abraço temperado, meus caros. Obrigado, Leonilson. Leonilson faz o papo na rede com a gente. Quase toda quinta-feira. Toda quinta-feira, direto lá. Cadeira cativa. Cadeira cativa. Mas como que é a leitura que você faz hoje, já há muito tempo? Quanto tempo você está no Servo de Cristo? Eu estou há 5 anos. 5 anos, então já é um tempo considerável. Qual que é a leitura que você faz dessa pergunta dele, a questão do ânimo, do vocacionado? O que é esse vocacionado hoje, que há 30 anos tinha uma definição muito clara, era o camarada que ia trabalhar como pastor de uma igreja, ia sair para missões e tudo mais, mas sempre dentro de um contexto eclesiástico. E dá uma pincelada, aproveita assim, o que é o que nós chamávamos lá antigamente um chamado, né? Que antes tinha essa distinção, né? Tinha a meninada da igreja e tinha alguns que eram chamados, né? Não eram todos os chamados. Né? Qual é o vocabulário que se usa hoje nesse sentido? Então, eu cresci num universo denominacional no qual o seminário tinha a função fundamental de formar quadros para a própria denominação. Para a sua denominação. Então, essa era essa história dos primeiros seminários no Brasil, dos centenários seminários no Brasil, né? De formar quadros denominacionais. Então, o cara que vai para o seminário, é óbvio que você vai ser pastor. Não tem outra história. Mas mais na frente criou o ministro de música sacra, depois educação religiosa, umas variações assim, e depois criaram um pouco de experiência de formação para missionários e tal. Mas o primeiro momento era esse. O seminário era pensado como uma formação de quadros. Né? Hoje é muito diferente. Hoje eu estou no contexto de um seminário interdenominacional, que é um conjunto de igrejas que se uniram e formaram esse seminário. Então, o perfil do aluno que a gente recebe lá são pessoas que estão exercendo algum tipo de ministério na igreja, pastoral ou não, e que procuram uma formação teológica mais consistente para dar resposta, fazer frente aos desafios que tem
no exercício do seu ministério na igreja local. Então eu tenho de tudo lá. Tem pessoas que de fato estão pastoreando ou que têm visão de pastorear, mas tem pessoas de escola dominical, tem pessoas que são membros presbíteros de igreja, líderes de pequenos grupos, líderes de pequenos grupos, pessoas e cristãos que querem conhecer a Bíblia melhor. Então o meu universo hoje é de pessoas assim. Eu ainda não recebi nenhum desigrejado lá. Até porque o seminário, pela sua própria filosofia, faz questão de que a experiência de formação acadêmica se dê no contexto da igreja local. Então, o vínculo com a igreja é importante no processo de seleção e de admissão dos alunos. Mas o que eu tenho visto é um crescente desejo de uma formação bíblica mais consistente. Pra você ter uma ideia, por exemplo, lá nós temos, nas línguas bíblicas, que são os bichos papões de qualquer curso de teologia, eu tenho, por exemplo, em grego 1, 51 alunos, mas eu tenho em grego 3, 50 alunos. Grego com 51 alunos é quase uma revolução espiritual, porque eu tenho hebraico, 50 alunos na turma de hebraico. É uma classe de línguas estranhas. Está entendendo? Literalmente. Ou seja, quer dizer, assim, geralmente esses cursos que são dados de maneira assim, um pouco deficiente, eu tenho um grande interesse de pessoas buscando línguas bíblicas como uma área de concentração. Que há 30 anos atrás os alunos não viam a hora de passar aqueles 6 meses grego, do grego acabou, para foi. se livrar daquilo. Então esse desejo de ter suficiência nas línguas bíblicas é um negócio que me encanta. É muito interessante. É muito interessante. E a sobrevida, né? Que o cara faz grego 1, grego 2 e ele vai fazer grego 3. Grego 3 é ele com o texto grego na frente. Mais nada. Só ele e o texto grego. E o cara vai trabalhar a exegese, a hermenêutica só no texto grego. Então, é um grau de suficiência no idioma bíblico bastante bom. O que acontece com isso é que alguns desses alunos têm descoberto a vocação da formação teológica como vocação. Então, eles saem daqui do Brasil com uma boa suficiência teológica de línguas bíblicas, conseguem fazer um MTH no exterior, e alguns foram fazer o doutorado e já estão voltando. Então, esse ano eu recebi alguns de volta que já são como professores da nossa escola. Que gastaram aí 15 anos na formação teológica. Como seu próprio universo de existência e serviço. E na formação teológica clássica, você tem que ter suficiência nas línguas bíblicas. Tem que ter. Senão você não avança. Né? Você pode chegar até o MDiv sem muita suficiência aqui, mas para fazer o MTH é impossível. Para fazer o doutorado é impossível. Você tem que ter suficiência nas línguas bíblicas. O Zé, o Marco de Brasília está mandando um abraço para a gente aqui. Ele está colocando o seguinte: Pastor Ziel, qual o impacto social atual da igreja brasileira na sociedade? E aí, eu quero pegar essa pergunta do Marco aqui, agradecer, Marco, pela sua pergunta, mas já embutir nela uma outra questão, que é a seguinte. Pensando nesse impacto social da igreja, que é uma questão para 4 horas de conversa aqui, né, o que significa isso? Qual você acha que é o papel, onde cabe essa formação teológica que pensa a igreja como falar instituição não no sentido institucional, mas enfim, um corpo de pessoas presente na sociedade. Então esse seminário assim, que ajuda não só a ler o grego e o hebraico, mas ajuda a pegar o jornal e fazer essa interface entre a teologia aplicada, a teologia devocional e a realidade social com que se vive. Nesse momento, enquanto a gente está conversando aqui, está acontecendo o curso lá no seminário com o Dr. Ricardo Bitum sobre a sociologia da cidade. Ele é pastor e é sociólogo, doutor nessa área, e está juntando as duas coisas, né? Ensinando os alunos a lerem a Bíblia no contexto da cidade e ler a cidade no contexto da Bíblia. Então, o desenho curricular ajuda esse tipo de coisa. Mas voltando um pouco a essa questão do impacto, isso é importante pensar um pouquinho, porque por trás da pergunta do impacto está a questão da relevância. Né? E aí tem a outra questão, quem é que define o que é relevante? Então, o fato de uma igreja ser relevante é muito interessante. A pergunta é relevante para quem? Porque muitas vezes o evangelho, ao ser relevante, ele não é relevante para o seu entorno. Porque ele é relevante porque ele é fiel àquilo que o evangelho espera que a igreja faça. Ele é fiel àquilo que Deus quer que a igreja faça. Então,
muitas vezes o nosso entorno, o mundo ao nosso redor, não considera importante aquilo que a igreja é chamada a fazer. Portanto, os medidores desse impacto, os medidores dessa relevância podem ser viciados, né? Então, chamar as pessoas a arrependimento, por exemplo, a mudança de vida, dizer que as pessoas pecam e erram, pode não ser relevante, mas esse é o que o Evangelho exige, que as pessoas mudem de vida. O que as pessoas lá fora não consideram vida, é o que o Evangelho considera a vida muitas vezes. Então, essa questão da relevância e do impacto é importante. Então, a Cecília Marisa é uma socióloga do Rio de Janeiro, uma antropóloga do Rio de Janeiro, lá da UERJ, ela fala assim que a gente precisa prestar muita atenção, porque muitas vezes a gente acha que é na história pública que as coisas acontecem. Ela disse, não somente isso, a história também acontece na vida privada. Então, geralmente a gente mede o impacto social da igreja da porta para fora, mas a gente não mede o impacto social que acontece com as mudanças que acontecem da porta para dentro da igreja. Quando você muda pessoas, forma de vida, muda a família. Então os nossos medidores, eles são muito viciados e são pequenos nesse sentido, porque não dão conta de toda a mudança que o Evangelho pode fazer. Então existe muita mudança que acontece na igreja, que não é medido socialmente, porque acontece de dentro, da porta para dentro da igreja, e é vivido no contexto da vida privada, da vida familiar, da vida pessoal. É um homem que se torna um pai decente. Isso, por exemplo. Isso é uma mudança... Para de bater na mulher. Trata os filhos com respeito. Deixa de gastar dinheiro com bobagem e educa os filhos adequadamente. Divide a tarefa doméstica com a esposa. É um pai presente agora. O impacto disso é tremendo, mas nós não temos um medidor disso. Mensurar isso é mais complicado. É difícil. Então, às vezes a gente mede o impacto social com a gente vai para a passeata. Às vezes é só a quantidade de sapato que é gasto na rua, porque você pode ter o povo na rua e não ter nenhum impacto efetivo, a não ser uma manifestação pública, né? Uma relevância segundo a ótica do Evangelho. Isso. Você está falando da questão da relevância, eu estou lembrando de um dos sermões, não sei se é exatamente um sermão, mas é uma homilia, um texto do Henry Nouwen, em que ele fala da tentação de Jesus em Mateus 4, ele fala que uma das tentações propostas a Jesus é dele ser relevante. Pula daqui, o povo só vai ver e você, tá entendendo? Então, assim, quando você fala dessa relevância, é interessante pensar o que é, em primeiro, essa relevância, quais são as variáveis que a gente está considerando em termos de medir, de considerar, e o para que desse impacto. Por exemplo, você pega um autor como Stott, ele diz que o primeiro medidor de relevância da igreja é uma igreja comprometida com a verdade. Imagina o impacto econômico de se falar a verdade nesse país. Imagina um dia em que todas as autoridades públicas têm um compromisso com a verdade. Que impacto vai causar na bolsa de valores, na vida das pessoas, na justiça, alguém que decide falar a verdade. Então, por exemplo, quando a gente conta a história, usando aqui um exemplo da história, você tem Telêmaco, dia 4 de janeiro, dia 1º de janeiro de 404. Telêmaco é esse monge cristão, jovem, que visita Roma e vai até o Coliseu Romano. E ele vê, então, os dois gladiadores se matando. Ele pula no meio da arena, entre os dois gladiadores, estende a mão para o alto e diz, parem de se matar, parem de se matar. E aí a população presente... ele anima os gladiadores a matarem Telêmaco. Ele é morto. A vítima, morto. Bom, 1º de janeiro de 404 é o último dia que os coliseus romanos funcionaram desse jeito. É a data que se comemora da morte do Coliseu. Porque um jovem cristão se joga no meio, se meteu no meio da encrenca para falar a verdade e assumiu a consequência de falar a verdade. Então, o mártir, né, o martureu, o testemunha que fala a verdade é o mártir. Né? Então, o impacto que a verdade tem, o compromisso com a oração que a igreja tem, o serviço, são coisas que não dependem de muito orçamento. O que, Ziel, aproveitando esse e nem gancho, de muita instituição. Não, entendeu? E até porque a gente precisa caminhar para o final, mas acho que é importante a pergunta desse mano lá de Brasília, talvez, e até por ser de Brasília, nos faz lembrar o fato de que eu e você, nós somos de uma geração em que tínhamos poucos dos chamados
cristãos evangélicos inseridos na política ou no mundo social, corporativo, enfim. Hoje isso é uma coisa absolutamente abundante, mas não se vê o impacto que você colocou. Qual é o fenômeno? Onde é que nos perdemos? Então, eu acho que nós acabamos adotando a lógica do nosso entorno. As 7 cartas do Apocalipse, tirando 2 igrejas, é a crítica do Espírito às igrejas que se tornaram muito parecidas ao seu entorno. Então, o que significa a gente ter no trono o Cordeiro, que reina como Cordeiro? Muitas vezes, a nossa ação na história como igreja é um eco do mal. Né? Então, a minha mãe dizia, se vai jantar com o capeta, leva uma colher grande, porque ele vai te jantar junto. Então, o que a gente faz na história é o eco do mal, mas nós somos chamados como igreja a ser testemunha da verdade, a intercessão e a assumir o martírio, o custo pelo compromisso com a verdade. Então, esse é o testemunho da igreja no primeiro século. E tudo aquilo que nasceu para poder destruir a igreja foi o que acabou promovendo o crescimento da igreja, tá entendendo? Então, nós queremos ser relevantes da forma como o nosso entorno define ter relevância. E a pergunta é dessa forma que o Evangelho define relevância? Então, a formação teológica vem para aí. Ajudar as pessoas a buscar, então, quais são os critérios que o Evangelho define de relevância? Quais são os critérios de vida que o Evangelho define como sendo relevante? O Evangelho propõe, essa vida plena que o Evangelho propõe, o que significa isso? Então, se essa é a nossa verdade, nosso compromisso, a gente tem que assumir não só o testemunho disso, apresentar a Deus como sacerdotes, apresentar a Deus o mundo e o mundo a Deus, assumir a dor do mundo e apresentar ao Senhor nossas orações. Como diz lá no Apocalipse, né? No altar tem lá a taça cheia das nossas orações que são apresentadas a Deus. Então, em Cristo assume a dor do mundo. Então, ter o Cordeiro como Senhor, sentado no trono, o povo que é reinado pelo Cordeiro é aquele que testemunha a verdade, que assume a dor do mundo na sua intercessão e que paga o preço de testemunhar a verdade na história. Então, nós estamos buscando relevância, e essa busca de relevância muitas vezes é um eco do mal, é uma versão religiosa de uma coisa ruim. Sim. É a lógica do poder sobrepondo-se à lógica do serviço. Entendeu? É o tal negócio assim, eu sou crente, mas não sou bobo não. Pronto, já está vendido para o sistema com um negócio desse. Porque que bobo é esse? Que vendido é esse, né? Está mais parecido com a realidade dessa sociedade contemporânea do que... Que bobo é esse? É o bobo que não se deixa subornar. Então a igreja vira uma caricatura. Vira uma caricatura do entorno do mal. Essa é a crítica que você faz hoje? Eu acho que nós somos poucos cristológicos. Nós somos mais parecidos ao nosso entorno do que ao nosso pai. Se meus filhos entrarem aqui, vocês vão saber que são meus filhos, porque se parecem comigo. Nada que o Pitangui não possa dar jeito, mas eles se parecem comigo. Então a pergunta é, quando as pessoas olham para a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, com quem que eles se parecem? Com Cristo ou com o nosso entorno? Então eu acho que nós como igreja estamos mais parecidos ao nosso entorno do que ao nosso Senhor. Então, aí vem a formação teológica, né? Esse aspecto cristológico da formação teológica, né? Dizer assim, como é que deve parecer uma igreja de Cristo, então? O que é relevância como Cristo? Então, alguns vão dizer, não, isso é relevante. Outros vão dizer, isso não é relevante. Mas a pergunta é, o que Cristo diz sobre isso? O que o Evangelho diz sobre isso? E aí pagar o preço desse troço, né? Pagar o preço de ser testemunha, né? Pessoal, meia hora é muito pouco para conversar com o Ziel. Por isso que ele tem que vir mais vezes aqui para o Papo na Rede, para a gente conversar. Eu lembro o primeiro papo que a gente teve com você. Ficou tudo aqui, ó. O Daniel Schoy fala assim, não, mas papo bom é esse, tem que deixar gosto de quero mais. Papo bom é aquele que a gente fica aguardando que aconteça. Mas Ziel, obrigado mais uma vez por você ter podido estar com a gente aqui. Você esteve aqui quando reverenciamos a memória de Robson Cavalcante. Isso, grande papo que inclusive está lá no menu de programas 200 e estamos quase chegando no 300. Parabéns. Então, fazendo uma caminhada muito boa. Daniel Schoy tem sido o patrono
o diretor, o cabo-man, o técnico. O Daniel é o cara que põe esse negócio para funcionar. Corajoso. Está saindo hoje para viajar, vai lá no o Daniel lá e as feras aqui, né? Você é muito fera, aqui é mais gatinho, viu? Não tem nenhum aqui não. E eu no meio da cova aqui. Está sendo generoso. Pessoal, até a próxima quinta-feira, se Deus permitir. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, prazer. Prazer gente. em você naquilo que você faz. Até. Tchau, tchau.